Eduardo, que bom ter você comigo hoje. E como eu prometi, eu tenho hoje um grande convidado, amigo de longa data, pessoa competente, muito ética e que tem uma história maravilhosa para compartilhar com você. Hoje, o meu amigo Marlon Bastos. Marlon, obrigado por ter atendido o nosso convite. Um abraço, obrigado. É um prazer recebê-lo aqui na Zambon. E é um prazer maior ainda ver a nossa história passada se reencontrando em momentos diferentes. É muito bom estar contigo aqui. O prazer é todo meu. Como eu disse, o Marlon vai falar sobre... O Marlon é diretor de uma grande indústria farmacêutica, o Laboratório Zambon. E imagina se você pudesse entrar na mente de um líder. Qual seria o grande privilégio em ter informações que podem ajudar você a alcançar o resultado que você deseja? Então agora você vai entrar na mente de um grande líder. Ele vai falar sobre estilos de liderança e, na verdade, Marlon, você fala sobre o que você quiser. O que você falar está muito bem dito. Muito obrigado pela oportunidade, Brás. Na realidade, gostaria de fazer uma rápida introdução aí da minha carreira, né? Eu estou com 47 anos de idade, sou diretor de marketing e vendas da Zambon. Antes de eu começar com 19 anos na indústria farmacêutica como representante, que é a porta de entrada para a maioria das pessoas na indústria, tive uma vida bastante interessante, né? Também de trabalho. Comecei lá atrás, indo com meu pai era contador. Eu ia para o escritório com ele desde os 8 anos de idade, já para acompanhar essa trajetória. E aos 12 eu já era office boy do meu pai, e aos 14 entrei no Banco Bandeirantes como contínuo. E aí teve uma trajetória interessante e a gente começa a história de liderança desde trás, né? Com 14 aos 15 anos eu fui contínuo, aos 15 eu fui promovido para escriturário. E aí de escriturário eu mudei de horário no banco, que eu trabalhava das 8 às 2 e estudava à noite. E aí eu tive que mudar de horário para trabalhar da 1 às 7. E eu entrava no colégio às 7 horas da noite. E aí foi uma primeira grande mudança na vida, né? Como fazer para não perder o estudo? Acho que a primeira dica é nunca deixem de estudar, né? E o que eu fiz? Meu pai, que era contador, falou: filho, eu não consigo te buscar para dar tempo de você ir para a escola. Como a gente vai fazer? Eu falei: pai, de ônibus e de trem não vai dar tempo. Acabei comprando uma moto. E aí, com 15 anos, totalmente contra a lei, não incentivo ninguém, mas foi uma necessidade na época que teve um final feliz, né? A polícia me parou algumas vezes, mas sempre quando eu mostrava minha carteira de trabalho, meu horário e o que eu estava fazendo no final, que era continuar minha carreira estudando, eles me davam apoio e eu nunca tive problema. Então a dica que eu acho que é essa primeira, faça o bem e fale sempre a verdade, que aí você vai ter uma coisa sempre boa contigo e te acompanhando para o resto da tua vida. Mas aonde eu quero chegar, Brasil, aí é só um pouquinho, porque com 17 anos, no banco ainda, eu fui promovido para procurador. O que é procurador? É um supervisor, um chefe de seção. E eu trabalhava na compensação do banco. Quando fechava o banco, os caixas fechavam, aí eu tinha uma equipe que somavam todos os depósitos em cheque e faziam todo um trabalho para entregar essa compensação a tempo dentro da matriz. E não existia até então ninguém com menos de 18 anos com esse cargo de procurador. E aí eu tive a oportunidade, era o Banco Bandeirantes, né, do seu Gilberto Faria. Eu saí numa foto ao lado do Gilberto Faria como sendo o primeiro procurador com menos de 18 anos e liderando pessoas com mais idade do que eu. E aí vem aquela coisa, você fala: pô, como você conseguiu isso, né, tão novo, tão cedo?
Então, uma das coisas que sempre me embasaram é algo que as escolas hoje não dão para ninguém, que é a formação de valores, caráter, princípio e cidadania que o pai, a família, né, provém para a gente. Então, meu pai sempre ensinou que a gente tinha que ter uma responsabilidade desde pequeno, fazer o bem, como eu disse, sem ver a quem, e sempre falar a verdade. Isso dá uma base grande para você repensar a sua vida e fazer para as outras pessoas o que você gostaria que fizessem para si. Então, eu acho que essa é a primeira lição que eu aprendi como líder, né? E quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade e eu tinha um irmão que trabalhava, tenho, né? Um irmão que trabalha na indústria farmacêutica. Ele falou: Marlon, eu acho que você tem aptidão para seguir na indústria farmacêutica, porque você não tenta, né? E aí, Brás, foi quando eu comecei minha carreira na indústria farmacêutica, comecei como representante, como você sabe, e aí quando eu me formei na faculdade, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no marketing da indústria farmacêutica. E aí eu falei, eu quero, né? E fiz um assessment e fui convidado para ser então assistente de marketing. Fiquei como assistente de marketing por um ano e no segundo ano eu fui promovido a gerente de produto trainee. E aí você fala, poxa, estou satisfeito, é isso que eu quero para o resto da minha vida? Eu repensei minha carreira nesse momento, eu tinha na época 24 anos, e aí eu falei, pô, eu gosto de lidar com pessoas, está no meu DNA, eu vou fazer um step back na carreira, vou voltar a ser representante e vou fazer uma carreira na área comercial. E aí eu tive o convite, onde a gente se cruzou na Pfizer, né, de pedir a conta como gerente de produto júnior, ir para uma empresa fazer o pré-lançamento do Citalor, da atorvastatina, né, lá no Incor. E depois de um ano que eu estava como representante, logo fui convidado a ser gerente distrital ou voltar para o marketing, né? Mas a minha opção foi, como eu falei, a minha determinação era ter gente para desenvolver. E aí o que a gente aprendeu, né? Que eu nunca tinha sido gerente de várias pessoas, tinha no banco tido pessoas mais velhas do que eu. E eu falei, e agora na indústria farmacêutica? Eu tenho gente mais nova do que eu tenho que ajudar a desenvolver, chegar numa equipe de alto potencial. O que eu posso fazer? Eu jamais, segunda dica que eu daria para vocês, jamais abandone os seus princípios, os seus valores e as suas verdades. Isso tem que te acompanhar para o resto da vida, porque é o que eu faço até hoje, né? Eu não deixei de abandonar no que eu acredito. Mas nesse momento eu falava assim, eu não posso querer ter 10 Marlons, né, dentro da equipe. O que eu posso extrair de melhor de cada um desses meus 10 representantes, né? E aí a gente começa a ser um pouquinho psicólogo, um pouquinho pai, um pouquinho colega, para poder entender como a pessoa funciona para extrair o melhor de cada um. E aí foi muito bacana, que aí entra um pouco, eu não gosto de falar de conceito, eu sou uma pessoa muito prática e eu não gosto de me amarrar a conceitos, mas eu enxergo esse estilo de liderança um pouco como líder servidor, que a gente conhece tanto, né, Braço? E aí a gente usa algumas técnicas que a gente vem carregando ao longo do tempo, que é a gente ter o liderança situacional para poder identificar quem é uma pessoa que está em início de carreira, que precisa um pouquinho mais de direção, quem já tem um estágio mais avançado de carreira, que a gente compartilha e apoia nas decisões. E nesse momento eu consegui aprender um pouquinho e praticar isso tudo. Estou há 27 anos na indústria farmacêutica e numa carreira sempre crescente. Então, eu acredito que esse estilo de gestão que não mudou desde o início da minha vida profissional até hoje,
eu não abandonei esses princípios e deu certo porque a minha carreira foi crescente. Então, falando um pouquinho de dicas para vocês, né, no que eu resumiria pelo meu histórico, seria: não abandone os teus princípios, fale sempre a verdade e tenha um objetivo claro e vá atrás dele, né? Isso vocês já devem ter escutado de várias pessoas, mas você tem que olhar a tua base familiar de formação de caráter, princípios, né, cidadania, e isso tudo agregar o que vocês vão aprender na vida acadêmica e tentar aplicar no dia a dia. Sempre lembrando que uma pessoa é diferente da outra e você, se quer ter sucesso, tem que saber tirar o melhor de cada um para que a tua equipe seja sempre de alta performance e traga bons resultados. Porque o bom líder não é ele que tem que aparecer, é a equipe dele. Ele tem que ter uma equipe melhor do que ele para que ele faça que a empresa cresça e tenha oportunidade para todas as pessoas. Brás, esse foi um pouquinho do como eu penso, um pouquinho de dicas que eu tentei passar para vocês, mas queria saber se você tem alguma pergunta mais específica para me fazer. Eu não tenho mais uma pergunta, eu tenho várias, e você vai acompanhar as perguntas no próximo ano. Voltamos, já voltei com uma pergunta certeira que tem a ver com o que você precisa para chegar lá. Marlon, um líder nasce pronto? O que é necessário para se formar um líder? Ô Brás, essa pergunta é bastante interessante, né? Eu acredito que tem pessoas que têm uma facilidade maior, têm uma aptidão, mas que, se ela não for bem direcionada ou aperfeiçoada ao longo da carreira, ela pode cometer alguns equívocos. E quem acha que não tem essa aptidão, existe muita técnica hoje em dia para se criar bons líderes. Então a gente tem, ao longo da minha carreira, eu achava que tinha facilidade para lidar com as pessoas. Isso era um primeiro sinal, mas será que era certo ou será que era errado? E aí, quando eu fui conhecendo alguns modelos de liderança, eu fui aplicando e fui me aperfeiçoando e vendo o quão eu poderia ainda me aperfeiçoar e ser mais efetivo na condução das equipes, né? Então, na gestão do meu negócio e dos projetos em geral. Então, às vezes você pode falar assim: líder é só quem tem uma equipe embaixo. Não, às vezes você pode ser um líder de projetos que você não tem uma equipe, mas você vai interagir com vários departamentos ao longo do tempo. E aí você tem as técnicas de liderança que te ajudam e facilitam o teu caminho para conseguir o teu objetivo mais rapidamente. A gente tem liderança situacional, tem coaching, tem o líder servidor, tem várias técnicas que hoje em dia não tem uma receita única, são várias, e você vai se identificar mais com uma ou menos com outra, mas todas vão te ajudar a ser um líder melhor no futuro. Então, voltando, pode-se ter facilidade, mas pode ir só na intuição e ter muito mais chance de erro do que acerto. E aí a assertividade da liderança passa a ser todo o diferencial hoje em dia, num mundo que a gente está com o tempo cada vez mais escasso, mais plugado, mais digital, onde a gente tem que ser efetivo. Então a liderança, para ela poder desenvolver uma pessoa, ela tem que ter muita assertividade na condução com essa pessoa. E esses cursos, na minha opinião, podem ajudar muito a qualquer pessoa se desenvolver e ser um líder cada vez melhor. Ou despertar o líder que ainda não se conheceu dentro desse cenário. Gosto muito, Marlon, dessa abordagem do líder interior.
Porque às vezes surge uma situação que a pessoa é colocada numa situação para ser um líder e às vezes não está tão preparada. Ao passo que há pessoas que começam a construção de uma liderança de dentro para fora, tendo uma liderança, inteligência emocional estabilizadas, uma capacidade de comunicação, não é? Que acho que você concorda que seja essencial para um bom líder comunicar o que ele quer com clareza. Marlon, essa pessoa que assiste você, o que ela pode fazer para despertar esse líder interior, esse líder que está pulsando aí querendo sair? Para você. Brás, sempre com perguntas inteligentes, né? Eu acho que quando a gente é criança, está na escola, a professora fala: quem poderia responder tal coisa? Quem poderia conduzir um trabalho escolar dentro da classe? Eu acho que a gente começa a se enxergar desde pequeno, numa brincadeira de criança, né? Vamos brincar? Vamos. Do quê? Sempre tem alguém que dá a ideia, que é mais proativo. Então, essa proatividade, na minha opinião, é o que faz toda a diferença para começar a despertar o líder naturalmente. A gente está falando muito de liderança, né? A gente enxerga uma diferença muito grande hoje em dia em alguém que é chefe, que não é um líder. Chefe é visto e impõe a força do cargo. E líder é a pessoa que é reconhecido naturalmente pelas pessoas como alguém que é incentivador, é apaixonante e é um exemplo para o pessoal. É o famoso walk the talk, né? Então a gente tem que fazer o que a gente fala. E tem gente que hoje em dia não faz assim. E aí a gente começa a separar as coisas. Mas para chegar nesse nível, é muito simples. A gente não precisa inventar nada. É só a gente fazer o que a gente fala e dar o exemplo. E essa proatividade que eu falei desde criança, que você pode... surgindo de uma brincadeira, de um trabalho escolar, é assim para o resto da vida, né? Então, eu acho que para despertar o líder interior, a proatividade, a vontade de querer, né, ser o primeiro, vivenciar, envolver as pessoas, ela é naturalmente reconhecida desde pequeno. Por isso que eu digo, isso a gente reconhece desde pequeno. É importante, se não tinha, começar a observar isso em você. Se você hoje está numa faculdade, ainda não trabalha, ou está no teu trabalho e às vezes é questionado algo, seja o primeiro a levantar a mão e tentar demonstrar essa vontade de querer se desenvolver. Não existe certo, não existe errado, existe sim a vontade de aprendizado. Com 47 anos, continuo me estudando, me desenvolvendo. Eu acho que o dia que eu achar que eu aprendi tudo na vida, eu devo morrer como ser humano, porque do dia que se nasce ao dia que se morre, todo dia se aprende algo novo, ou com uma criança ou com alguém de idade. Então, sempre há tempo de buscar o seu sonho. Se o seu sonho é ser um líder, buscar uma liderança, procure exercitar essa proatividade, essa vontade, para poder demonstrar a tua capacidade. A primeira vez ou o primeiro trabalho, você pode questionar, não foi tão bom, mas com técnica, com busca de conhecimento e aprimoramento, os próximos sempre sairão melhor, podem ter certeza disso. E sempre que você assumir um papel de liderança, seja num projeto, num trabalho ou em algo diferente, você tem que sentir um friozinho na barriga diferente a cada atividade. Senão você acha que morreu como ser humano. Que se não tiver emoção, talvez não saia com tanta qualidade o quanto você quer ou almeja entregar
o trabalho que lhe foi solicitado. Você falou que não existe na liderança o certo e o errado. O líder erra? Muito. Só erra quem tenta, Brás. Então, ao longo da carreira, né? Então, se eu for buscar, eu fui representante dos 19 aos 24, de lá para cá eu sempre fui gestor. E quando você olha, você fala, sempre é feito assim, por que eu vou mudar? E se você sempre faz as mesmas coisas e espera um resultado diferente, isso é insanidade, como dizia Einstein, né? Então, a gente tem que tentar fazer diferente para obter resultados diferentes. Então, a cada dia tem que tentar. E o líder que não tenta, ele tem que rever a carreira dele, porque ele está acomodado. Tem um outro ditado interessante de Darwin, que ele diz o seguinte, né? Como que ele se expressa? Ele fala assim, não existe coisas iguais, vou tentar ser genérico, produtos iguais ou commodities, existe gerente preguiçoso. Essa é uma definição interessante, porque cada ser humano tem um jeito de pensar, cada ser humano tem um olhar diferente para as mesmas coisas. Basta botar a sua vontade para fora em fazer enxergar aquilo diferente. Então, eu acho que é essencial a curiosidade em um líder, para buscar o que tem de diferente em cada um dos seus colegas de equipe, ou nos produtos, ou no projeto que trabalha, para poder fazer sempre o melhor. E a chance de errar, ela vai existir sempre. E eu só reforço, só acerta quem tenta, só erra quem tenta. Então, para mim, errar é permitido. Então, é muito melhor errar fazendo do que não fazer nada e não ter nenhum resultado. Perfeito. Eu acho que é a melhor definição que você pode dar para quem pensa em ser líder. Marlon, se você pudesse voltar no tempo e falar com aquele Marlon lá com 19 anos, o que é que você falaria para ele? Que conselho você daria para o Marlon lá de 19 anos? Ou até, enfim, em algum momento da sua linha do tempo, da sua história pregressa, você encontrando você mesmo em algum momento, qual momento você encontraria, talvez fosse ali com o Marlon de 19 anos, e que conselho você daria para aquele Marlon? É interessante essa questão pelo seguinte, vivido, né, dos 19 anos para cá, muita coisa, né? Então vivi muitos treinamentos, vivi muita coisa que encurtaria muito o meu caminho lá dos 19 anos. Então, se você que hoje é um estudante e tem a vontade de ser líder, pense em tudo o que eu falei, mas pensa assim, a liderança ela pode ser uma aptidão que pode ser aprimorada. Então, se tem interesse nessa área, busque apoio que você vai encurtar o seu caminho. Então, busque técnicas, busque cursos, que eu acho que se eu hoje, né, tivesse condições de voltar ao tempo e saber o que existia, eu procuraria muito mais rapidamente esses instrumentos que me fizeram eu chegar onde eu cheguei hoje. Né? Excelente resposta, muito legal, muito legal. Marlon, o mundo cada vez mais globalizado. Os povos hoje já não há mais distância, né? nem cultural, nem étnica, muito menos às vezes até religiosa. A comunicação é uma parte integrante da liderança. A comunicação com pessoas de outras línguas se faz a necessidade de falar outros idiomas. O que é que você fala sobre a importância do aprendizado de idiomas para o líder? Como eu comentei há uns minutos atrás, a gente tem hoje um mundo globalizado, a gente tem
a mídia digital, que é muito rápida, né? Então a gente tem muita coisa que mudou a dinâmica da comunicação. Como vocês não estão vendo, mas aqui atrás da gente tem ali um aparelho de videoconferência que eu tive agora de manhã com a matriz da Itália. A língua universal nossa hoje, temos que ter o inglês como básico. E aí tem uma curiosidade. Quando eu comecei a minha carreira, o pessoal ia fazer entrevista, o pessoal falava assim, nossa, você tem inglês? Hoje em dia é mais ou menos assim, nossa, você não tem inglês? Né? Então, por essa resposta, a gente já consegue mostrar que no mundo globalizado, em empresas nacionais ou multinacionais, você tem que ter uma língua mínima, que é o inglês, para poder buscar negócios ou para se aprimorar, porque tem muita coisa que é boa lá fora e pode ser aplicada aqui dentro. Então isso para mim hoje em dia, né, no trabalho de quem busca uma carreira de liderança, de sucesso, é essencial. Excelente. Hoje em dia é bacana, só complementando, eu tenho uma filha de 21 anos, está no 3º ano de medicina, e aí ela, desde pequenininha, o investimento que eu me coloquei como objetivo de vida para mim era dar o melhor estudo possível aos meus filhos. Minha filha tem inglês, tem espanhol e tem o francês. E agora, no meio desse ano, Marlon, pai, lá na faculdade perguntaram se alguém falava francês, eu levantei a mão. Por exclusão, né, não é porque o meu trabalho foi o melhor, mas por exclusão da língua, eu fui convidada para apresentar no Congresso de Dermatologia, lá na França, o meu pôster. Então, acho que esse é um exemplo bacana. E aí você pega, eu me olho no espelho com 47 anos, falando inglês e espanhol, minha filha com 21 com inglês, espanhol, francês e agora quer aprender italiano, né? E eu tenho um menino de 13 que já fala inglês e espanhol, acho que melhor do que eu, pela facilidade que tem. Então, eu também sou de família simples, meu pai era contador em um escritório de contabilidade, ele me levava para o escritório junto com ele e ele teve um derrame, né, e ele aposentou por invalidez. E ele tem a maior tristeza de não ter possibilitado, né, a gente ter um curso de línguas quando pequeno. Então eu sempre trabalhei, estudei escola pública até os 18 anos, só quando entrei na faculdade, que foi uma faculdade privada. E aí que quando eu terminei a faculdade, eu investi no inglês como se fosse uma outra faculdade, porque eu sabia que sem a língua eu não alcançaria um resultado tão bom ou tão rápido, né? E hoje o mundo como está, é imprescindível que a gente consiga chegar num cargo de liderança sem ter uma língua para a gente atuar. Então a dica é, não se preocupe se não tem, mas ao terminar a universidade, encare um curso de línguas como se fosse uma segunda universidade, porque ela vai ajudar e muito na aceleração do seu desenvolvimento. Excelente. Bom, vamos para o próximo bloco, para a última pergunta. Eu sei que você está se deliciando com tudo que você está ouvindo, a gente volta já já. E voltamos para a parte final. Eu queria que o Marlon falasse um pouco mais sobre o autoinvestimento. A gente falou sobre idiomas. O que você tem a falar, Marlon, sobre o autoinvestimento quando se fala em línguas, em idiomas, por exemplo? Você sabe, Brasil, você um pouquinho mais abrangente, né? Ao longo dessa nossa conversa, a gente falou muito em buscar aprimoramento, em como buscar técnicas para se despertar ou desenvolver uma liderança, falamos em línguas. Hoje em dia, a gente, como gestor e
de uma geração Y, às vezes a gente se assusta com a rapidez que as pessoas esperam ter de carreira. Antes de eu te fazer essa resposta, queria falar o seguinte: a geração Y, para a gente, para mim, na minha opinião, ela parece a geração gamers, geração G. Por quê? Parece que ela vem para o emprego, num estágio, e se em 6 meses ela não mudar de trabalho, ela não passou de estágio no videogame. Então ela já procura uma outra empresa, ela já pensa em fazer outra coisa, e ela não dá tempo ao tempo para ela maturar, criar uma história, para ter uma história de sucesso para contar numa próxima oportunidade de vida. Então, em 6 meses, em 1 ano, ou durante um estágio máximo de 2 anos, não espere a empresa investir em você, invista você em você mesmo. Conhecimento é algo que ninguém tira, ninguém rouba de você, como um celular, um carro, está dentro da tua cabeça, você vai levar para a vida inteira. Então, invista em você, porque conhecimento é a base e o fundamento do seu eu. Então, jamais faça algo contra esse princípio que vai te ajudar para a tua vida inteira. Leve conhecimento, porque conhecimento você compartilha, você divide e você evolui. Como eu disse, do dia que se nasce ao dia que se morre, se aprende algo a cada dia. Então, não tenha ou não perca essa humildade e não menospreze a ninguém. Quanta coisa boa você está ouvindo. No momento de decisão, a sua vida pode ser transformada. Você tem agora subsídios, informações, dicas formidáveis que você jamais vai aprender, por exemplo, numa faculdade. Porque aqui é um conteúdo de uma vida, de um profissional que se dedicou, que investiu, que construiu uma jornada. Quero falar de jornada para você. Divirta-se na sua jornada. O Marlon acabou de falar sobre a questão da geração Y, ter muita pressa. Curta a sua jornada. Há mais divertimento na jornada do que alcançar o resultado. O resultado é só uma consequência. Agora eu quero finalizar fazendo uma pergunta para o Marlon, para a gente terminar essa maravilhosa conversa, esse maravilhoso bate-papo. Marlon, se você fizesse uma pergunta para o Marlon, qual pergunta seria e qual seria a sua resposta? Me pegou de primeira aqui, né, seu Brás? É muito difícil falar de si próprio ou uma pergunta tão profunda quanto essa, acho que é abrangente. Mas a pergunta que eu, olhando para eu mesmo, eu faria o seguinte: qual é seu sonho? Meu sonho é trabalhar como executivo até meus filhos se formarem na universidade, para eu poder fazer trabalho voluntário para fechar uma vida fazendo bem sem ver a quem. Eu acho que todo mundo que tem uma carreira de sucesso, que pode, como eu falei e repito, né, para mim educação é essencial, por isso esse é meu sonho, ver meus filhos formados, para eu poder me aposentar ou fazer algo que me dê prazer, menos tempo oficial durante a semana, para ter um tempo a me dedicar a terceiros que precisam da gente. E a vida sendo generosa com a gente tem que retribuir isso fazendo bem para essas pessoas. Então, a gente vê muito idoso, muita criança precisando de ajuda. Eu acho que a gente não tem que olhar o que aquela pessoa fez para não ter atenção da família, ou o que aquela criança deixou de ter, né? Porque se a família abandonou, o que importa é que a gente tem que olhar para a pessoa e não querer saber da história dela, sentir o momento dela, a necessidade dela e dar um carinho para aquela pessoa. Então, não sei se é isso que vocês gostariam de escutar, mas é uma resposta que eu tenho comigo porque é o meu sonho. Então a minha pergunta é: qual é o meu sonho e o que eu faria para me sentir realizado? Então formar meus filhos, isso é um objetivo que eu tenho de vida, né?
como executivo, que é o meu sonho de carreira, terminando fazendo bem, retribuindo a vida, né? Tudo que a vida me deu de bem até hoje. Eu acho que a vida é ação e reação e a gente tem que retribuir tudo que a gente recebeu de bom durante a vida. Por isso que eu digo que tem coisas que você não vai aprender na faculdade. Você não vai ter possibilidade jamais de entrar no coração de uma pessoa. Mas você tem a possibilidade hoje de vislumbrar uma parte do coração de uma pessoa maravilhosa. Eu digo uma pessoa porque o Marlon hoje ele está diretor, mas ele é um ser humano. E o fato de ele ser um ser humano é que faz totalmente a diferença nos resultados dele, nos resultados da vida. Então eu aproveito para agradecer ao Marlon por esse momento maravilhoso. Vou dizer para você, Marlon, que eu te celebro como pessoa, uma pessoa querida. E eu espero que você tenha gostado. Eu deixo as palavras finais com o Marlon. Gente, com você para finalizar, Marlon Bastos. É difícil, eu não sou bom de oratória, ainda mais quando eu pego, né, um gigante aqui ao meu lado, de bate-pronto, mas a mensagem final que eu tenho para deixar para vocês é: invistam em vocês, acreditem em vocês, vocês são a geração que podem mudar o mundo e vocês têm que acreditar nisso, mas não façam isso pelos seus instintos, procurem jeitos, técnicas, apoiem-se em pessoas que podem compartilhar e fazer essa formação ser mais fácil e menos dolorosa. Mas tenha um objetivo, vá atrás e acredite em conhecimento. Como eu disse, do dia que se nasce ao dia que se morre, conhecimento é a base que você leva e compartilha em toda a vida. Um grande abraço para vocês, espero que tenha sido útil essa nossa conversa. Um abraço, tchau!